A ação mais poderosa que você irá fazer por si mesmo é eliminar em silêncio as pessoas que te drenam, os pensamentos que te sabotam e os hábitos que te enfraquecem. Sem explicação, sem anúncio, sem falar nem mesmo para a pessoa mais íntima. Tem gente que não precisa de confronto, precisa de distância. Tem pensamentos que não precisam ser debatidos, precisam ser interrompidos. E tem hábitos que não precisam ser reduzidos, precisam ser eliminados. Até o final desse vídeo você vai perceber que você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa proteger aquilo que está construindo. O silêncio, então, não será uma fraqueza, será uma estratégia de crescimento. Para os estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a vida é dividida entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Seu caráter, suas escolhas, o que você alimenta na mente, isso depende de você. A reação das pessoas, a validação externa, a compreensão dos outros, isso não depende. Vamos agora para os 12 cortes silenciosos que eu aprendi durante a vida e quero compartilhar com você para você construir a sua grandeza. Já quero começar falando de pessoas que te drenam, aquelas com que você sempre volta menor. Toda vez que você compartilha um plano, recebe ironia, dúvida ou desprezo disfarçado de realismo. E o caráter é moldado pelas companhias. Portanto, ficar perto de gente pequena é escolher se encolher. E o corte não é briga, é reduzir acesso. Parar de levar sonhos para quem vibra com a sua limitação. E perceba, não é sobre odiar ninguém. É sobre entender que convivência constante molda nossa mentalidade. Se você passa horas com alguém que ridiculariza a disciplina, você começa a relativar a sua. Se convive com quem sempre encontra desculpas, você passa a normalizar desculpas. Aos poucos, você vai se adaptando ao nível médio do ambiente. E a grandeza não sobrevive em ambiente que celebra mediocridade. O próximo corte, também relacionado a pessoas, é o corte de relações baseadas em validação, não em verdade. Pessoas que gostam de você enquanto você é conveniente, acessível, menor. Quando você impõe limites, elas reagem com culpa ou drama. Se você precisa ser menor para ser amado, isso não é amor, é um contrato de fraqueza. O corte é tirar essa pessoa da posição de juiz da sua vida. Muitas vezes você está tão acostumado com isso que nem percebe que está negociando princípios para manter afeto. Você ajusta a opinião, diminui sua ambição, você deixa de falar sobre o seu posicionamento para não incomodar. Mas toda vez que você se reduz para caber, algo dentro de você registra a traição. E essa autotraição custa caro. Ela corrói respeito próprio. Outra coisa que você deve remover da sua vida são ambientes de fofoca e negatividade. Grupos e conversas que existem só para reclamar, zombar ou falar mal da vida alheia. A sua atenção é o seu recurso mais valioso. Então, gastá-la com conversas pequenas é alimentar vícios mentais. E o corte é simples. É sair, silenciar, não participar. Porque aquilo que você consome mentalmente vira lente. Se você passar o dia ouvindo críticas destrutivas, começa a enxergar o mundo com muita suspeita. Se só participa de rodas onde ninguém constrói nada, sua mente se acostuma ao sarcasmo e não à criação. E uma mente que quer crescer precisa de ambiente que estimule elevação e não degradação. E agora o foco muda para dentro de você. O pensamento de vítima permanente. Nada dá certo para mim, com a minha história não tem como. O estoicismo, ele não nega a dor, mas recusa a identidade de vítima. A pergunta deixa de ser por que isso aconteceu comigo e passa a ser o que isso exige de mim agora. Quando você assume a posição de vítima constante, entrega o controle da própria narrativa. Você começa a usar o passado como justificativa para não agir no presente. E cada vez que repete essa narrativa, ela fica mais forte. Interromper este pensamento é recuperar responsabilidade. Não é ignorar a dificuldade, é decidir que ela não define a sua identidade. Outro corte que você deve fazer é na expectativa que você tem de aplauso, de fazer o certo esperando reconhecimento. Se você depende de aplauso para manter o seu eixo, não é caráter, é performance. E virtude é fazer o que deve ser feito mesmo sem a plateia.
Então pare de checar confirmação a cada passo que você dá. Existe uma diferença entre compartilhar progresso e depender da validação dos outros. Quando sua motivação oscila conforme a reação externa, você se torna refém do humor alheio, e caráter não pode depender de audiência. A disciplina real acontece no invisível, quando ninguém está te assistindo, quando ninguém está te elogiando, quando ninguém está te aplaudindo. Outro corte a ser feito é a ruminação sobre o passado. Ficar reensaiando discussões, revivendo erros, reprisando os arrependimentos. O passado está fora do seu controle. A única coisa viva é a sua resposta de agora. Se não há ação possível hoje, o pensamento perde o direito de continuar ocupando espaço. Ficar revisando o passado cria uma falsa sensação de controle, como se pensar mais fosse resolver alguma coisa. Mas pensar sem agir é só um desgaste emocional. O passado pode ensinar, mas não pode ser habitado. Então você tem que usá-lo como referência e não como sua residência eterna. E agora vamos falar de um corte referente ao futuro. A fantasia de futuro que substitui a ação. Imaginar a versão perfeita de si mesmo sem executar a versão mínima de hoje. Plano sem prática é entretenimento mental. Primeiro a ação, depois o sonho. O dia é medido pelo que foi feito e não pelo que foi idealizado. E sonhar é importante, mas sonhar sem agir é fuga sofisticada. Você pode passar anos aperfeiçoando o plano e nunca iniciar o processo. Grandeza não nasce da ideia perfeita, nasce da execução imperfeita repetida diariamente. Agora vamos entrar na parte de hábitos. Estímulo barato e rolagem infinita. Abrir distrações automaticamente diante de qualquer desconforto. Uma mente treinada busca clareza e não anestesia. O corte é criar um atrito real, limitar horários, remover acessos fáceis, quebrar o reflexo automático. Cada vez que você responde ao tédio com uma distração instantânea, você está enfraquecendo a sua capacidade de foco. Sua mente perde a tolerância ao silêncio, à leitura profunda, ao pensamento longo, e uma mente incapaz de sustentar a atenção dificilmente vai construir algo sólido. Outro corte muito importante é das promessas vazias a si mesmo. Segunda eu começo, agora vai. E cada promessa não cumprida ensina sua mente a não confiar em você. Só prometa o que começa em 24 horas. O resto é ilusão confortável. Autoconfiança não nasce de frases motivacionais. Nasce de microcompromissos cumpridos. Quando você cumpre o que promete, mesmo que pequeno, você fortalece a sua identidade. Quando falha repetidamente, você internaliza a ideia de que não confia nem em si mesmo. Esse corte eu preciso reforçar. Fugir para entretenimento diante do desconforto. O tédio, a dificuldade ou a ansiedade não são emergências, são treino. Desconforto é a academia do caráter. Ficar presente por mais alguns minutos quando tudo que você quer é fugir fortalece mais do que qualquer discurso motivacional. A maioria das pessoas não fracassa por serem incapazes, mas por incapacidade de suportar desconforto por tempo suficiente. Então, aprender a permanecer mais 5, 10, 15 minutos na tarefa difícil muda a sua vida inteira. Corte também da sua vida comparações constantes com os outros. Medir o seu valor pelo ritmo alheio. Você não controla o ponto de partida nem o caminho de ninguém. O único território sobre o seu domínio é o seu próprio esforço. Transforme a comparação em referência prática, não em autossabotagem, entende? Quando a comparação vira inveja, você simplesmente paralisa. Quando vira aprendizado, você evolui. A diferença está na postura. Pergunte menos. Por que eu não sou assim? E mais, o que posso aplicar hoje? Você também deve parar de falar sobre os planos em vez de executá-los.
contar projetos, sentir a dopamina da aprovação e nunca construir. Quanto mais você fala, mais energia gasta no discurso. Então construa primeiro, deixe a consistência falar depois. Projetos amadurecem no seu silêncio. Quando você compartilha cedo demais, parte da recompensa emocional já é sentida, e isso reduz o impulso de executar. O silêncio aqui não é o segredo por medo, é a proteção da energia. Quando você começa a cortar pessoas, pensamentos e hábitos, o mundo não precisa ser avisado. Eles vão perceber na sua disciplina, na sua postura, na forma como você vai começar a ocupar o seu próprio espaço. Você não precisa provar nada para ninguém, precisa proteger aquilo que você está construindo. Nas próximas 48 horas, escolha uma pessoa para se afastar, um pensamento para interromper sempre que ele surgir e um hábito para eliminar ou, no mínimo, dificultar drasticamente. Sem anúncio, sem performance, sem explicar. A partir de agora, quem quiser saber o que você está fazendo vai ter que observar a sua disciplina e não o seu discurso.